Vamos nos colocar em pé agora, abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1, neste culto de batismo, fazendo uma breve pausa na nossa série das estações da vida e continuaremos nesta noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1 diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esse tempo de celebração, de oração, de comunhão. Pai, nós oramos agora que o Senhor continue com a Tua santa presença, agora abrindo as nossas mentes e corações para ouvir a Tua palavra, para testemunhar os 2 batismos que teremos. Da mesma forma, nós oramos pelas nossas crianças, que elas estejam também recebendo as boas notícias. Ser com os professores, com cada um que lá ajuda e trabalha e ministra. E que todas as nossas crianças sejam salvas pelo Teu santo poder. Pois dedicamos e entregamos tudo a Ti. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Podemos assentar. Aqui estamos nessa manhã para celebrar a confissão de fé da Melina e do Diego, que chegam nessa estação com a decisão firmada de professarem a sua fé publicamente. Eu tive o prazer de caminhar com eles no curso, também com o Andrezinho, filho da Amélia, que também concluiu o curso da Amélia e do Paulo, mas que será batizado lá no Rio Jordão daqui uma semana. No batismo, nós somos mergulhados na água, como se voltássemos ao ventre de nossas mães. Naquela primeira estação da vida, quando nós fomos formados e nós estávamos ali envolvidos pela água. Nas águas do batismo, deixamos simbolicamente um velho homem, uma velha mulher e passamos a viver todos os dias. Um reafirmar diário do senhorio de Jesus Cristo em nossas ações. No batismo, nós confessamos o Senhor depois de reconhecê-lo como o autor da salvação. Nós passamos então a nossa jornada nesse processo de imitação. Eu imito aquilo que Ele deixou como modelo para eu e para você imitar. Eu aprendo o ensino, eu aplico o ensino, eu vivo o ensino. Eu reproduzo o amor no nível que Ele deixou, não no nível que eu acho que devo amar. Ser batizado não é algo complicado. Ser batizado, na verdade, é muito fácil, é indolor. Ainda mais quando a água atinge a temperatura desejada, né, irmão Edson? Mas que traz a demanda no dia seguinte. Traz a demanda do que eu faço depois. Ser batizado é a participação de uma celebração de alguns minutos dentro do nosso calendário, do nosso dia. Mas também traz um segmento, uma vida inteira de peregrinação com o Senhor que eu confessei. Ser batizado é confessar, é renunciar, é prometer e depois cumprir. E cumprir sempre. Ser batizado é o comprometimento com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, na obediência do que Ele disse, na obediência daquilo que Ele diz, não no que eu quero e não no que eu desejo. Ser batizado é um marco, é um dia, uma para sempre lembrança da minha e da sua decisão.
Por isso e por essas razões é que o apóstolo Paulo, escrevendo para os Efésios, trata o tema da vida com Cristo, e eu chamo este tema da vida com Cristo no dia seguinte do batismo. E ele começa dizendo: eu, prisioneiro do Senhor, eu vivendo as consequências da minha fé, eu com as minhas algemas, que muitas vezes eu carrego, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vossa vocação, da vocação que receberam, livres ou aprisionados, em qualquer cenário, dignos desta vocação. Nessa semana eu recebi aqui na igreja a visita de 2 líderes de missões mundiais, e eles me falaram que o número de cristãos no Irã, que é o país onde o cristianismo cresce mais rapidamente na atualidade, escute isso, Irã, que já atingiu a casa dos 2 milhões de cristãos. E que lá nesse comprometimento da vocação, dignos da vocação que receberam, obviamente não há igreja, é tudo nas casas. E esses 2 amigos me disseram: olha, eles implantaram um método bem rápido de evangelismo e discipulado, que é o seguinte: já que é nas casas e tem a observação, a pressão, a perseguição, eles têm que fazer isso muito rápido, o culto não pode ser demorado. Se a casa é mais longe, acontece uma musiquinha, um louvor. Se a casa é mais perto de um centro urbano, não tem música nenhuma, alguém lê uma poesia, um salmo e ponto final. Mas a palavra é simples, abre a palavra e lê a palavra. E depois do trecho lido, eles perguntam uns para os outros: o que Deus está me dizendo? O que Deus está falando no nosso coração? Segundo, como que eu posso então aplicar isso na minha vida de uma maneira prática? E terceiro, compartilhe com alguém o que você aprendeu, só que é nesta semana. Não é genérico, na vida, então guarde esse conteúdo. Nessa semana você vai compartilhar o que você viveu. Agora lembre-se, é um estado de perseguição. Nessa semana, então, coloque a sua cabeça em risco e fale para alguém. Caso ele seja um espião, você já sabe o que vai acontecer. Mas nessa semana, porque você vai voltar aqui a semana que vem, e nós vamos abrir o Santo Livro e vamos de novo. O que Deus está falando, como eu aplico isso na minha vida, e para quem você compartilhou a semana passada. E aí você diz: essa semana não deu, essa semana foi complicada, essa semana aconteceu tanta coisa que eu não consegui compartilhar. Não tem problema, semana que vem você faz de novo. Aí semana que vem você volta, já é a semana número 3, e você abre o Santo Livro, pergunta o que Deus está dizendo, como eu aplico isso na minha vida e para quem eu vou compartilhar, sendo que você já está devendo 3, porque já é a 3ª semana, você já devia ter compartilhado para 3 indivíduos. E se porventura a sua resposta foi: ainda não deu, mas agora eu vou. Aí eles convidam você a se retirar do grupo. Porque se você não consegue compartilhar, você não vai resistir à perseguição quando ela te pegar. E diante disso, é o país onde o cristianismo está crescendo mais rapidamente nesse cenário de perseguição. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, diz Paulo. Nossa vocação, então, demanda transformação e demanda a proclamação da transformação que estamos recebendo. Ele prossegue: sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, sejam agradáveis. É inadmissível o irmão dizer: eu sou assim mesmo, seco, não quero papo com ninguém, e antes da bênção eu vou sair correndo do culto. É inadmissível. Você pode fazer isso? Claro, a vida é sua. Mas isso não tem a ver com fé em Cristo. Sejamos agradáveis, tenhamos um bom sabor, saibamos esperar, independente do tempo de espera, em nome de Jesus. Exercitando paciência, exercitando o entendimento que o próximo tem uma limitação e que eu tenho que cuidar do meu próximo. Ainda mais porque não estamos no Irã e não temos só 3 semanas para isso. Amemos não só em palavras, mas em gestos de amor o tempo inteiro, inclusive quando temos que atravessar a rua e demonstrar amor aos que lá estão. Paulo prossegue: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Seja a nossa paz a nossa luta. A nossa luta é a nossa paz. A nossa luta e a nossa briga é pela unidade.
E unidade é o resultado da nossa empreitada, da nossa caminhada, que deve nos manter juntos no sofrimento, juntos na alegria, juntos na missão, pois há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que não é um banho público, que não é a remoção de sujeira do corpo, como escreveu Pedro, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O único Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E essa é a exortação que eu quero deixar para os que já passaram por este momento. Batizados, já confessaram o senhorio de Jesus. Eu rogo-lhes, não em prisão como o apóstolo Paulo, mas eu rogo na motivação e pelo poder do Espírito que habita em nós. Vivamos dignamente diante da vocação que o Senhor nos garantiu. Em nome de Jesus, queiramos os desejos e a vontade dEle, porque Ele sabe quais são as nossas necessidades. Em nome de Jesus.